tenho a honra de receber o deputado federal e pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Deputado, seja muito bem-vindo, honra em lhe receber nos nossos estúdios. Muito obrigado. Se me permite apenas fazer uma correção, eu não quero receber uma multa milionária do TSE, então, por enquanto, eu não sou candidato à presidência da República, mas reconheço que, de norte a sul, leste a oeste do Brasil, que eu tenho viajado, a recepção nos aeroportos, começam ali, são de apoio nesse sentido. Se me permite adiantar, o retrato que eu tiro da minha situação atualmente é da total ausência de lideranças políticas de âmbito nacional. Eu me apresento como uma pessoa de direita, não fujo do debate, por isso me chamam de polêmico, eu acho que eu não sou, acho que uso a minha imunidade parlamentar para falar. E é para isso que nós devemos usá-la. Fico muito feliz com isso, obrigado pela oportunidade. Boas-vindas também ao pelotão de fuzilamento que está aqui. Pode ter certeza que haverá uma boa e democrática troca de chumbo. Tá certo, então. Ou seja, nos bastidores, o deputado disse, podem ficar à vontade, mas o troco é certo também no bom debate. Tá certo. Essa que é a democracia verdadeira. Boa noite, deputado. Boa noite. Deputado, eu fiquei muito assim curioso quando eu vi o senhor dizer lá no plenário da Câmara que não estuprava aquela deputada porque ela era muito feia. O senhor estava brincando ou o senhor falou sério? Você não pode, a partir desse momento, que aconteceu algo parecido com isso, querer tirar uma opinião a meu respeito. Nós estávamos no Salão Verde, discutindo um dos crimes mais bárbaros ocorridos em nosso país, e onde ela queria ali defender o menor de idade, conhecido como Champinha. Como foi esse crime? No dia 1º de novembro de 2003, 5 marginais surpreenderam um casal de namorados, o Felipe Café e a Eliana Fredenbach, numa área rural de São Paulo. Ele foi executado no dia seguinte e por 5 dias consecutivos, a menina, 16 anos de idade, foi estuprada por 5 marginais. As fotos cadavéricas, não recomendo que ninguém as veja. E naquele momento eu havia sido convidado pela Rede TV para discutir a redução da maioridade penal. E eu estava colocando meus argumentos, e ela estava do lado, seria a próxima entrevistada. Ela não concordou com meus argumentos, interrompeu a entrevista, começou a falar uma porção de asneira, onde a dado momento ela me acusou de estuprador. Isso nas imagens aparece claramente, ela falando isso, eu ainda pergunto, né? Grava aí, ela está me chamando de estuprador. E daí eu fui obrigado, depois dela confirmar que eu era estuprador, dar aquele toco nela, que ela obviamente não gostou e ficou meia hora falando mais o que é isso. Mas na verdade ela estava lá defendendo um menor de idade, estuprador e homicida. Porque no 5º dia daquela barbaridade a menina foi degolada com uma faca cega. Eu entendo que o menor de 16, 17 anos tem que responder por seus crimes como se adulto fosse. E a resposta que eu dei para ela foi em defesa das mulheres que são estupradas e não tem qualquer amparo por parte de entidades de direitos humanos, onde a Maria do Rosário já foi, inclusive, secretária com status de ministério nesse assunto. É uma pessoa que, no meu entender, não está qualificada a defender as mulheres no Brasil, que sofrem, por ano, registrados mais de 50 mil estupros. Ontem, o senhor teve uma vitória lá no Congresso, na questão do voto impresso. O senhor não estaria contribuindo, contrariamente a uma das teses de tanto motivo de orgulho? As nossas eleições são motivo de espelho para o mundo inteiro, a gente sabe rápido o resultado, não se tem notícia de fraude. Aí o senhor agora quer que o voto seja impresso. Além de onerar o custo que vai sair do bolso do cidadão, esse custo, começa a desmoronar a tese dos nossos avanços tecnológicos. O senhor até chegou aqui falando em redes sociais, que é um homem já que a tecnologia lhe favorece. Não é um retrocesso que o senhor propôs, não, deputado? O nobre colega fala em exemplo para o mundo todo. Me aponte um só país no mundo que usa a nossa tecnologia. Todos têm inveja do Brasil. Aponte um só país do mundo que vem colher da nossa tecnologia para aprender. Aponte um só país do mundo onde as votações são feitas dessa forma que são feitas aqui no Brasil. Não existe. Nem mesmo o Japão, a Coreia do Sul, não usa esse tipo de
de apuração eletrônica. assim como eu desconfio de fraude nas eleições. Se eles quisessem, eles fariam da noite para o dia, é isso? Sim, não é a urna em si. A urna em si você pode até fazer uma auditoria e achar que ela é confiável, a urna em si. Mas a forma de armazenamento e transmissão de dados, não. Nenhum país adota isso no mundo todo, nem os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, ninguém adota. Agora, o preço alto que nós pagamos sim é quando elege pessoas incompetentes para ocupar cadeiras, quer seja de presidente, governador, prefeituras, no parlamento também, pessoas que podem estar lá chegando pela fraude, podem. Agora, vamos acabar com essa dúvida. Aproveito o momento que eu tive um apoio muito grande do senador Raimundo Lira nessa questão. Inclusive, no Senado, ele é o relator de uma PEC, onde também consta uma emenda minha, que trata do voto impresso, até porque o governo pode questionar a constitucionalidade dessa decisão derrubada ontem no Supremo Tribunal Federal. Fernando Caldeira. Bom, deputado, boa noite, seja bem-vindo à Paraíba. Eu ouvi algumas participações suas no dia de hoje, o senhor se postando, de certa forma, contrário ao programa Bolsa Família e demonstrando ser um ácido crítico do governo federal. Eu queria colocar duas questões para Vossa Excelência, para que o senhor analisasse. O senhor é paulista e radicado no Rio de Janeiro. Talvez não conheça aprofundadamente a realidade no Nordeste. Aqui, quando não havia este programa e havia seca, como estamos passando agora o 4º ano, geralmente havia invasões de agricultores nas cidades. O Exército Brasileiro muitas vezes foi chamado para dar uma mãozinha nisso, inclusive. Depois da instituição do programa, não se vê mais isso no Nordeste. Isso não seria, de certa forma, uma prova cabal de que o programa tem um alcance social? Primeira questão. Segunda, a segurança hídrica do semiárido nordestino é uma coisa que vem de muito tempo sendo prometida. E só no governo Lula foi iniciada a transposição de São Francisco, que tudo indica seja terminada neste governo. O senhor não acha que por aí o governo merece reconhecimento, pelo menos nesse particular? A segurança hídrica, aqui no Nordeste, você busca também através de um programa de planejamento familiar. Tirando os mortos, nós crescemos 2.300.000 habitantes por ano. Esses dados eu tiro do alistamento do Serviço Militar Obrigatório, muito mais preciso que esse fajuto que tem do IBGE por aí. A transposição do Rio São Francisco está atrasada há mais de 2 anos. Não sabemos se ela vai chegar ao final e se chegar, se o Rio São Francisco vai ter vazão suficiente para manter esse curso d'água desviado para abastecer tanta gente. Então, nós temos que ver as características da região. A questão da topografia, o relevo. Sabemos que, pelas correntes marítimas, pela parede de montanhas aqui na região Nordeste, se impede o fluxo de vento úmido para a região central. Nós temos aqui a região desértica. Não temos sonho nem ilusão de querer transformar essa área num paraíso. Não temos condições disso aí. E nem vou pregar isso daí. Então, essa questão aqui é uma realidade que, infelizmente, em grande parte, vamos ter que vamos dizer, aceitá-la. Eu gostaria que fosse diferente, mas apesar do meu nome ser Messias, eu não faço milagre e ninguém vai fazer milagre nessa extensa área. Planejamento familiar e o aproveitamento daquela região de acordo com as suas características. Mas a obra para o senhor é meritória ou não, a obra? Olha, é muito mais eleitoreira do que meritória. Prometeu-se o paraíso, não se vai conseguir. A questão do Bolsa Família, na cidade de Marau, Rio Grande do Sul, o prefeito resolveu, em torno de 300 beneficiários, fazer aí uma inspeção, né, uma auditoria. Em torno de 1% era fraude. E assim acontece no Brasil todo. Em torno de 1% eram pessoas que podiam trabalhar e não trabalhavam. E 1% apenas merecia a atenção do Estado. O Estado não pode criar a sua população de modo que ela seja dependente ad eterno. Isso não é justo. Esse programa tem muito mais um viés político, eleitoreiro, do que a O senhor é eleito presidente, o senhor termina, o senhor acaba o programa? De jeito nenhum. Você não tem como acabar com esse programa aí. Mas ele não é eleitoreiro, deputado? Todos entrassem no mercado de trabalho e você pudesse decretar. Decretar não, ele por si só. Mas o senhor acabou de dizer que ele é eleitoreiro. O senhor eleito não acaba com o programa eleitoreiro? Olha,
jamais eu vou pedir voto para quem quer que seja, prometendo o que eu não posso cumprir, ou enganando ou mentindo, como é uma prática comum em nosso país. O próprio presidente Lula, 2 semanas, disse claramente que fez um discurso, tinha uma linha por ocasião das eleições, da reeleição de Dilma Rousseff, que depois ele foi obrigado a fazer exatamente o contrário que fez durante a campanha. Não podemos mais conviver com candidatos que tenham por meta simplesmente se eleger, custe o que custar. A própria Dilma Rousseff falou, momentos antes das eleições, que faria o diabo para chegar no poder. E está lá agora. Esse preço é muito alto. Pode ter certeza que o Bolsa Família está muito mais propenso a acabar com essas políticas que o governo está adotando, de nos fazer uma verdadeira barreira com o comércio externo, em buscar apenas a economia com viés ideológico aqui da América do Sul. Você sabia, por exemplo, que prejudica o Nordeste uma decisão de março do ano passado de Dilma Rousseff ao autorizar a importação de bananas do Equador para o CEAGESP em São Paulo? E o Brasil está em fase final de acertar um acordo com a China para importar maçãs da China, prejudicando seriamente a cultura dessa fruta na região sul do Brasil. Então, essa questão de eleitoreira, de Bolsa Família, é muito bonito para ganhar voto, mas não vou entrar nessa linha para ganhar simpatia de quem quer que seja. Na ponta da linha. Pois é. Então, os seus ascendentes vieram para o Brasil tangidos pela crise econômica na Itália, fugindo da fome, e aqui construíram uma vida, construíram a felicidade. O senhor é prova desse isso. E agora, quando os sírios tentam fugir da guerra, para o Brasil, o senhor é contrário ao acolhimento deles, e o senhor o chamou de escória da humanidade. Parlamentar, o senhor me desculpe, mas isso é muita falta de sensibilidade e é paradoxal. O senhor deve ter... Essa matéria nasceu numa entrevista num jornal de Blumenau. São especialistas em generalizar o que eu falo. A minha descendência, como todos vocês aqui, veio no momento que o Brasil aqui carecia de gente aqui dentro. Nós precisávamos... No século XX, houve a crise italiana gravíssima lá, na economia. Vinha para cá uma mão de obra completamente diferente do que se apresenta por aí. Não é apenas sírios. Tá? O que eu sou contra é a vinda desses ditos refugiados sem qualquer controle, quer seja sanitário, quer seja da sua vida pregressa, quer seja aqueles que têm costumes, têm religiões que não aceitam conviver com os contrários. Como agora tivemos o exemplo na França do pessoal infiltrado via essas fugas em massa do Estado Islâmico. Toda a Europa agora está fechando a sua fronteira para os refugiados. Lógico que a maioria de pessoas de bem vão pagar um preço altíssimo por esses maus que chegam lá. A própria Angela Merkel já praticamente fechou as suas fronteiras, porque a Baviera não está aceitando mais a vinda de estrangeiros dessa forma. É quase 1 milhão lá dentro. Por exemplo, os haitianos que estão em São Paulo, mais de 20 mil, quase todos já estão no Bolsa Família. Tem emprego para esse pessoal aqui dentro? Não tem nem para nós. Nós temos uma das maiores taxas de desemprego do mundo. O governo federal considera empregado quem recebe Bolsa Família. Considera empregado quem recebe, por exemplo, o auxílio-desemprego, ou quem não está trabalhando por um motivo ou outro qualquer. É uma falácia, é uma mentira a taxa de desemprego no nosso país. Tanto é verdade, em qualquer local onde a taxa de desemprego é pequena, o número de mortes por 100 mil habitantes também é pequena. E nós temos no Brasil, em especial na região Nordeste, por outros fatores também, uma das maiores taxas de mortes violentas em nosso Brasil. Então essa história de querer acolher todo mundo e achar que vamos fazer o bem para todo mundo, eu sei o caminho. Eu não sei o caminho do sucesso, mas sei o do fracasso. É exatamente abrir as nossas portas para todos, como se aqui fosse um grande país acolhedor. Não precisamos de gente que entra aqui sem qualquer qualificação. Praticar o humanismo é uma coisa, ações humanitárias é uma coisa. Deixar que qualquer um entre para cá sem qualquer controle é outra. O governo do PT atualmente aceita sim entrar aqui, basicamente, o que é a escória, que é uma minoria, porque essas pessoas fazem parte do DNA do PT, como começou com Cesare Battisti aqui dentro. Como temos aqui dentro mais de 100 mil cubanos, cujos familiares são reféns lá em Cuba.
Então, se eles fossem bons médicos, Dilma Rousseff, Lula, José Genuíno, em vez de serem atendidos no Sírio-Libanês, seriam atendidos por esses médicos. Então, essa política de ser bonzinho vai nos levar aqui dentro a conflitos seríssimos, voltados especialmente por questões religiosas e questões comportamentais. Como é que você acha que ficaria esse de ter uma religião muito baseada no Alcorão, ir em Copacabana, por exemplo, e ver uma mulher de fio dental, ou ir num sambódromo, isso você não muda deles. A mulher, para muitos desta religião, são tratados como lixo. A mulher que é estuprada é, inclusive, apedrejada. Os homossexuais são enforcados. Nessas travessias do norte para a África, para a Europa, descoberto cristãos nessas embarcações foram jogados ao mar. Nós temos que ter muita cautela, muito cuidado em abrir nossas portas para gente que não aceita se interar ao nosso modo de viver, ao nosso comportamento. O que o senhor tenha falado é um posicionamento que, ao meu ver, é muito prejudicial à democracia brasileira. Chama-se oligarquia. Oligarquias que pensamentos passam de geração em geração, de pai para filho, de filho para neto, e que prejudica o desenvolver de uma sociedade. E fazendo uma breve busca da sua vida, o senhor tem alguns filhos que exercem mandatos. Um filho vereador, outro filho deputado estadual, um filho deputado federal pelo estado de São Paulo. E o senhor, como polêmico, deputado federal. Eu lhe pergunto, qual o seu posicionamento em torno das oligarquias no Brasil? Sejam elas brancas, que são os sucessores que não são familiares, sejam elas as oligarquias familiares. Você vê, inclusive, na mídia, Rede Globo, Jornal Estado de São Paulo. É natural. Se eu não fizer pelo meu filho, como é que você vai acreditar que eu vou fazer pelo seu? Os meus filhos chegaram pelos votos. Não há outra maneira, não, de se fazer? Não. Os meus filhos chegaram pelos votos. Tem um presente aqui agora, era policial federal. É ainda policial federal. Fala 2 idiomas. Fez uma universidade pública no Rio de Janeiro. Esteve aqui na fronteira, perto da Bolívia, a serviço da Polícia Federal. E se lançou candidato a deputado federal por Estado de São Paulo e se elegeu gastando R$52 mil. Dinheiro basicamente meu. Fundamentado onde seu trabalho? Com o meu nome. Uso o meu nome para o bem. Outros não usam. Outros políticos têm um nome, têm uma oligarquia, mas todos estão envolvidos em questões não republicanas. No meu caso, não temos problema nenhum de corrupção, acusação de nada, muito pelo contrário. Você sabia que eu fui citado por Joaquim Barbosa no Mensalão? Não sabia? Que eu fui citado por Alberto Youssef no Petrolão? Não sabia? Que a imprensa me boicotou. Fui citado com Joaquim Barbosa como o único deputado da base do governo que não foi comprado pelo PT. Quando ele leu o seu voto na ação penal 4704 Mensalão. E para o Alberto Youssef como um dos 2 deputados que não levou dinheiro da Petrobras. O outro, inclusive, Paulo Maluf. Daí falaram que eu estava na lista do Paulo Maluf. Não, Paulo Maluf que agora está na minha lista. Eu acho que isso aí não é virtude, é obrigação. O ano passado, o meu partido botou na minha conta de campanha R$200 mil. No mesmo dia, tomamos conhecimento que o doador originário era a JBS Friboi. Devolvi isso aí. Então isso faz parte da minha vida pública. Faz parte de demonstrar, na verdade, o que foi o período militar, o período de glória para o Brasil, que não foram os militares que evitaram que o Brasil fosse comunizado em março de 64. Foi toda a população nas ruas, todos, inclusive a mídia, exceto o jornal Última Hora, pedindo a saída do então presidente João Goulart, que vivia basicamente na China, na Rússia, e nós não aceitávamos isso que estava para acontecer no Brasil. O Brasil estava mergulhado em corrupção. Toda a mídia pedia editoriais que o governo fosse cassado. E atendendo a voz do povo, o Congresso Nacional caçou o João Goulart no dia 2 de abril de 64. Não foi golpe militar, é uma mentira apregoada hoje em dia, basicamente em todas as mídias do nosso Brasil. E Castelo Branco foi eleito presidente da República em 9 de abril, tomou posse dia 15. Se alguém quer acusar como sendo uma possível eleição injusta feita pelo Congresso Nacional, por que não criticaram, então, a eleição de Tancredo Neves, que foi pelo mesmo colégio eleitoral? Então, a questão de oligarquia, ninguém foi obrigado a votar no meu filho. Quer dizer que o senhor é a Só favor? fiz uma matéria no jornal Folha de São Paulo pedindo voto para ele, que me custou, se não me engano, R$12 mil. Pesou muito no meu bolso. Nada mais além disso. Quem votou nele sabia que ele era, e hoje, tenho certeza, uma possível reeleição, se tivesse esse ano uma nova eleição, ele teria no mínimo triplo de votos no estado de São Paulo. Apesar de ser fluminense, nascido lá no Rio de Janeiro, e nunca ter morado em São Paulo, a não ser enquanto policial federal. Então, de forma direta, a favor da oligarquia. Mas espera aí.
Você está forçando uma barra aqui que Não, forçando tem cabimento. Eu acho que o pai tem que fazer pelo filho. Se eu tenho uma Mas empresa... existem outras maneiras se eu de tenho serem uma empresa, feitas. você acha que eu não vou botar para o meu filho me suceder? Mas existem sim outras maneiras de que serem é feitas. botar quem? O João da esquina? O, assim? o pensamento vai passar de pai para filho e outra, né? A Olha, democracia é um conflito de pensamentos, creio eu. Eu posso até estar enganado. Os pais e mães do Brasil conseguissem passar o seu pensamento, a sua educação, a sua forma de vida aos seus filhos. Antes os filhos, antes de tomar muitas decisões, procurar seus pais para ser aconselhados, como meus filhos fazem até hoje. Inclusive um com 35 anos de idade que está na política, que é adorado pela Polícia Militar e pelo povo do Rio de Janeiro. Nós não gastamos nada em eleições. Nunca apoiei presidente, governador, prefeito na minha vida. Nunca me viram intimidade com quem quer que seja com essa autoridade. Respeito, tem bons prefeitos e tem maus. E você sabe que dinheiro na política você só tem uma maneira de conseguir. É se aproximando de maus chefes de executivo. Não fiz isso com Lula, com Dilma Rousseff, com o FHC, que inclusive lá se pagou sim R$200 mil na PEC da reeleição. Se pagava sim no governo Lula e Dilma para se votar de acordo com o interesse do governo na Câmara e no Senado Federal. Tanto é que está aí o mensalão, está aí o petrolão. O Lula vai falar que não houve petrolão também, então justifique o mais de R$1 bilhão devolvidos pelos relatores. Essa é a vida do parlamentar. Se eu não pensar no meu filho, eu nunca vou pensar no filho de ninguém. Graças a Deus pelos filhos que tenho, e dou graças a Deus por eles sempre se aconselharem para comigo para tomar decisões, e não buscar outros setores da sociedade que, no fundo, acaba prejudicando a todo mundo. Eu me orgulho de ser deputado federal. A recepção que eu tive hoje aqui em João Pessoa é semelhante, e foi semelhante em várias outras cidades, capitais, que eu andei por esse país. Isso é motivo de orgulho. Eu sou chamado deputado de peito erguido. E hoje, deputado, infelizmente, tornou-se um palavrão. E eu vou deixar na política gente parecida comigo, como são meus filhos, com muito orgulho. E o Ranieri Abrantes, ele já lhe faz uma pergunta. Por conta dos seus posicionamentos, às vezes entendidos como radicais demais ou de direita demais, para alguns, o senhor não teme pela sua integridade física? Ok, para responder os nossos tuiteiros. Eu tenho que acreditar em Deus, acredito em Deus. Não adianta eu ter 10 seguranças comigo, se quiserem me pegar, vão pegar. Eu acho que o PT não quer outro Celso Daniel. Acho que ninguém tem dúvida do que aconteceu naquele episódio. Ele foi sequestrado, torturado e executado, porque ele estaria botando, naquele momento, em risco o plano do PT chegar ao poder em 2002. Só fazer uma retificação aqui, quando eu falei de Bolsa Família, 1/3 é fraude, 1/3 a gente pode trabalhar e 1/3 realmente merece ser atendido pelo Estado. Vamos morrer um dia, mas eu acho que eu morto vou continuar dando muita dor de cabeça para esse governo que está aí. Ok, então, deputado, eu já lhe ouvi em uma entrevista dizendo que, de alguma forma, o chamado período da ditadura militar não foi bem assim como as pessoas propagam até os dias de hoje. O que foi esse período, na sua opinião? Olha, nós tivemos o primeiro presidente militar eleito em abril de 64 por um grande clamor popular. Inclusive a Igreja Católica apoia nesse sentido, OAB, etc. Que tinha que dar uma guinada ao Brasil. O Brasil ia ser comunizado naquele momento. Mas, infelizmente, a luta armada voltou ao Brasil em meados de 66, com a bomba no aeroporto de Guararapes. E daí, infelizmente, né, tivemos que recrudescer. E o Brasil conviveu por quase 10 anos com guerrilhas e com atos de terrorismo, em especial na área urbana. Até mesmo a guerrilha do Araguaia, caso os militares não tivessem botado um fim naquela guerrilha, hoje nós teríamos, com toda certeza, a exemplo da Colômbia, uma Farc no coração do Brasil. Esse pessoal, quando saiu do Brasil em 64, foram, em especial, para Cuba. Quando voltaram para cá, depois de muito bem treinado de lá, e com dinheiro da Coreia do Norte, se empenharam na luta armada, buscando derrotar o poder a qualquer custo. Vários militantes de esquerda assumem publicamente que a esquerda queria, naquele momento, era outro nome, os guerrilheiros, queriam, na verdade, era a ditadura do proletariado, algo que realmente seria muito próximo ao que é Cuba. Afinal de contas, não seríamos ingênuos demais achar que Cuba abrigava essa escória do Brasil que foi para lá para treinar
democracia. O próprio Zé Dirceu esteve lá e fez plástica lá. Digo para vocês, se Fidel Castro morrer hoje, haverá um congestionamento no espaço aéreo de Havana, dado o número de esquerdistas no Brasil que irão render-lhe essa última homenagem. Eu pergunto a vocês, como vive o povo cubano hoje em dia? Em todos os aspectos. Não venho falar em embargo econômico, porque um país pobre não justifica você tirar o que há de mais sagrado em qualquer ser humano, que é a sua liberdade. A massa da população lá, que é funcionário público, né, entre aspas, vive com um salário de $20 mensais. Você tem carteira até para comprar no armazém. Você não pode comprar mais que uma dúzia de ovos. A única parte boa de Cuba é aquela reservada a turistas, ou aqueles saudosistas, né, que acham que o socialismo tem para dar certo no Brasil, mas não deu certo em nenhum lugar no mundo. Então, os militares, com a população, em especial com as mulheres nas ruas, evitaram que nosso Brasil fosse comunizado, e nós aqui todos estivéssemos hoje cortando cana Brasil afora. Então o senhor acha que esse período chamado da ditadura valeu a pena também? Se você perguntar para qualquer cidadão acima de 60 anos de idade, como ele vivia naquela época, uma entrevista num canto qualquer aqui na Paraíba, você pode ter certeza que ele não vai falar o que o pessoal da esquerda fala. Se o período foi tão ruim assim, como se justifica o nosso crescimento econômico? Como se justifica você ter segurança naquela época, hoje você não tem? Quantos morreram, desapareceram? Em torno de 400. No livro de um segurança de Fidel Castro, A Vida Secreta de Fidel Castro, ele diz que, inclusive, existem muitos ditos desaparecidos políticos vivendo em Cuba atualmente. Te digo mais, tem um livro que eu recomendo a vocês, mas vão ter que procurar no Uruguai, é o livro do Mujica, do ex-presidente Mujica do Uruguai, sim, onde ele diz claramente, num dos capítulos, que Dilma Rousseff toma decisões de Estado baseadas nas inteligências cubana e venezuelana. Então nós temos hoje em dia um Estado muito próximo ao pré-64, que eu recomendo que todos fiquem atentos para isso. Naquela época, deputado, o povo vivia amordaçado. A ditadura sequestrou Rubens Paiva e até hoje o corpo dele não foi encontrado. Vamos lá, Rubens Paiva, por ironia do destino, eu tinha 15 anos de idade e morava na cidade de Eldorado Paulista. Um grande... O senhor defende, inclusive, deixa eu falar. Posso falar? Eu estou falando que morava em Eldorado Paulista, Vado Ribeira. Uma grande fazenda ali do lado chamada Fazenda Caretá. Proprietários Jaime Paiva e Rubens Paiva. Vizinha fazenda dele, foi ali feita uma base de guerrilha para Carlos Lamarca. Rubens Paiva deu a base de guerrilha para o Carlos Lamarca. Rubens Paiva vivia no Chile. Quando Pinochet assumiu o Chile em 1973, existiam lá dentro mais de 30 mil cubanos. Hoje eu pergunto para qualquer um, a Venezuela voltará a ser democrática, tendo em seu interior mais de 80 mil cubanos? Não, sem sangue não. Então não esperem dessa esquerda que está aí, desses pseudos lutadores por democracia, que estavam preocupados com o povo brasileiro, estavam preocupados consigo mesmo. Quer que eu fale mais o quê? Quer que eu fale do caso do Rio Centro? Quer que eu fale de outra? Quer que eu fale da bomba que matou o Mário Cosel Filho no QG do 2º Exército de São Paulo, lançado pela VPR? Um dos integrantes da VPR era Dilma Rousseff. Eu falo com a autoridade de Cavaleiro porque eu também sou contrário à tortura em Cuba. Agora, o senhor a defende quando todo Então aqui mundo... tu é favorável. O senhor defende... Você é contrário à ditadura Eu li em sua Cuba. biografia. O senhor defende a tortura em alguns casos. Por que não? O que é tortura? A tortura Imagina, peraí. Hoje em dia confunde-se. A tortura é um crime. Hoje em dia confunde-se tratamento enérgico com tortura. Existe, inclusive, a figura da tortura psicológica, onde vocês botam na cadeia um policial militar que prende um vagabundo, sequestrador, estuprador, e ao chegar na delegacia, ele diz lá que recebeu uma arma na cara, palavrões na viatura, e aquele policial muitas vezes acaba respondendo por crime de tortura. Imagine você, que está me ouvindo aqui agora, tem um filho sequestrado, de 3 anos de idade, e o canalha pede para você o que você não tem, porque eu sei que você daria a tua vida pelo teu filho. Um dos marginais é preso no orelhão fazendo uma ligação, negociando o resgate. Você acha que esse marginal detido passa a ter direito ao advogado ou um tratamento enérgico para ele dizer onde é o cativeiro daquela criança? Então não venha com a história de direitos humanos, que essa esquerda que está aí defende regimes que matou quase 200 milhões de inocentes no mundo todo. Esse pessoal de esquerda, PCdoB, eu sei que não tem PT no passado, a não ser o Partido Trabalhista de Hitler, tá ok? Mas vocês acreditam na conversa mole dessas pessoas? Quem defende tortura de um cidadão honesto, eu defendo tratamento enérgico.
Só que o tratamento enérgico, rapidamente, é transformado em tortura em nosso país. Foi o tuiteiro. Foi o tuiteiro. Então, eu refaço a pergunta, deputado. Em algum momento, o senhor houve algum atentado à sua vida ou o senhor foi ameaçado de morte? Não, Não, né? nunca fui ameaçado. E eu sigo um conselho do meu pai, né? Eu tenho que estar muito mais preocupado quando há o silêncio. Que geralmente quando há barulho, as ameaças são pequenas. Quem quer fazer, faz em silêncio. Eu conheço um pouco, né? Qual é a ideologia desses que estão no poder. Eu sei que já estou incomodando. Tanto é que no caderno de tese do PT, discutido agora em Salvador em junho, um dos itens em destaque era fazer gestões junto ao movimento sociais para caçar o mandato do deputado Jair Bolsonaro. Eu respondi em torno de 30 processos por quebra de decoro na Câmara, pedindo, logicamente, o meu mandato. Inclusive, colega Heraldo aqui, por discursar da tribuna da Câmara. Eu sou democrático, a esquerda que está aí não. Já tentaram me caçar várias vezes por ocupar a tribuna da Câmara, por falar ali verdades. Eu não temo a verdade. E gosto do debate. E tá, meus parabéns pelas perguntas e quero que continue nessa linha, que afinal de contas eu fico feliz nesse momento. Heraldo, segura um pouco. Deputado, o senhor tem sido perverso com mulheres. Descobriu que eu sou gay, pronto. Vou sair do armário aqui na Paraíba. Não, mas dizem que quem tem sua Respeito a todos os gays. também, né? Mas, Não sei se é o seu caso. O espírito de humor aqui. Mas o senhor chamou a ministra Leonora de sapatona, disse de outra ocasião que Dilma morresse de infartado ou de câncer. O senhor não acha que isso... Vamos começar com o sapatão? Exagera. Vamos começar com o sapatão. É uma palavra que está escrita... Eu queria inclusive, deputado, me permita uma parte? Vamos lá. Me permita uma parte? Tudo bem. Já que o senhor ia falar sobre sapatão, por que é que bota esse nome sapatão? Porque a gente olha pro pé das mulheres, do pé do mesmo tamanho das outras. Por que o sapatão? Essas algumas são um pouquinho maior. Olha só, eu quero me dirigir às mulheres que estão me assistindo aqui. Esse aqui é o mais irreverente da bancada, viu, deputado? Senhoras mulheres, vocês sabiam que existia, agora deixou de existir, né? Agora é secretaria, o Ministério da Política para as Mulheres? Existia. Eu desafio vocês a dizerem aqui o nome dessa ministra. Era secretária com estado de Ministério, Política para as Mulheres. Qual o nome da secretária? Me digam. Não vão responder? É Leonora Minicucci? Isso, parabéns, parabéns. Quem é Leonora Minicucci? Ela deu uma declaração, entre aspas, e não foi retificada depois. A professora da jornal, universidade. É da Bolívia, é da Bolívia. Olha, nos abraçando aqui, o pastor Silas Malafaia interagindo conosco, o pastor Silas Malafaia mandando um abraço. Eu já vou dedicar um minuto. Vavá da Luz também, viu? Apesar dele merecer 1 hora. A Leonora Minicucci declarou no jornal Correio Brasiliense, de 12 de março de 2012, logo depois que assumiu a secretaria, o seguinte, abre aspas, não é porque eu tenho mais de 60 anos de idade, não continuo fazendo sexo com homens e mulheres, e meu grande orgulho é minha filha que é gay, fecha aspas. Eu não tenho nada a ver com a vida sexual dela, nada, mas a partir do momento que uma mulher é secretária de política para as mulheres, e declara isso, a mãe, a vovó, a tia, que está me assistindo aqui agora, acha justo essa mulher te representar? E mais ainda, mais à frente um pouquinho, ela esteve presa por 3 anos na mesma cela de Dilma Rousseff. Eu não vou continuar meu raciocínio aqui. Falei da tribuna da Câmara, até porque a Dilma Rousseff só resolveu botar um ponto final, entre aspas, né? Uma vírgula na questão do kit gay, depois de a bancada evangélica, entre eles, não faz parte da bancada, mas é um evangelho que eu respeito, Silas Malafaia, entrar no circuito. Para que você pai, você mãe, o seu filho de 6, 7 anos de idade, não aprendesse a ser gay nas escolas. Porque o material do kit gay eram filmes pornográficos homoafetivos, de meninas se beijando, de meninos se beijando, para passar na escola da garotada de 6, 7 anos de idade, para combater a homofobia. Está na cara que a molecada não ia crescer, vamos assim dizer, como querem impor aqui, menos homofóbico. Na verdade, era um estímulo ao homossexualismo. Estavam ensinando a garotada a ser homossexual. E pode continuar me chamando de homofóbico, que esta luta eu vou levar até o final. O senhor teve na infância algum trauma?
Sempre a mesma pergunta. E geralmente quem faz essa pergunta para mim é homossexual. Eita, gorda! Essa pergunta foi feita... Esse aqui é namorador, viu? Com todo respeito a ele. Geralmente, eu não falei que é. Toda regra tem exceção. O Tony Reis, que é o papa do homossexualismo no nosso Brasil, no programa ao vivo do Ratinho, também fez essa pergunta. Se eu dissesse que seus filhos... Eu estou defendendo as crianças, é uma coisa sagrada. As crianças são anjinhos. Qual pai quer encontrar o filho de 6 anos de idade brincando com boneca em casa por influência da escola? Não quer. Qual é o patrimônio do pobre? Eu estou no estado talvez mais pobre do Brasil. É 0,8% a participação do PIB nosso aqui, a nossa querida Paraíba, em torno disso aí. Qual o patrimônio do pobre? É o filho. Ele quer ver o filho jogando bola. Ele quer ver a filha enfermeira, advogada, cozinheira, seja o que for. O pai, quando chega em casa e encontra o filho brincando com boneca por influência da escola, você acaba com esse pai. Acabou com a vida dele. Não vem com essa conversinha que é legal, é bacana na família dos outros, na tua não. E eu sou parlamentar, deputado para falar, para expor as minhas ideias, custe o que custar. Não vale o que fazem comigo, pegam fitas de programas que vão pegar com toda certeza daqui e vão me processar por aí. Isso é um crime que fazem para com a democracia, é um crime que comete contra a família brasileira. E eu, no momento aqui, cumprimento aqui a querida Raíssa Lacerda, vereadora aqui, que colaborou muito para botar um ponto final na questão da ideologia de gênero. Queriam ensinar os filhos de vocês a serem homossexuais nas escolas. Escola é um local para se aprender física, química, matemática, biologia, português, educação moral e cívica, cantar nacional. É para isso, não é para dizer que ser gay é legal. Se um casal acaba tendo um filho e mais tarde vem a ser gay, vai conduzir esse caso da melhor maneira possível. É filho, você é filho até morrer, não interessa a opção dele. Agora, um pai tem um filho gay, porque ele aprendeu a ser gay na escola, porque o governo do PT, de Lula, começou lá com Lula, começou criando o Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT, e nesses 180 itens, temos lá a desconstrução da heteronormatividade. Nos livros hoje, tem livros que ensinam a criançada que pai e mãe não é um homem e uma mulher, pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres também. E quem quer mudar isso aí, apresente, procura um parlamentar. Eu acho, não acredito que apareça um deputado, um senador aqui da Paraíba, que não é que tenha coragem, que tenha consciência, o entendimento que deva ser feito isso, mudar o artigo 226 da Constituição, onde é bem claro que o casamento entre homem e mulher. E quem escreveu isso, em 88, não foi eu. Então vamos respeitar a Constituição. Kerli Assuero pergunta se o deputado ainda tem um projeto para a militarização das escolas públicas. Tem ou não? Olha, não é questão de projeto. Agora, dia 12 de janeiro, está prevista a inauguração do Colégio Militar de Belém. A cidade toda está em festa, quer. O que o pai quer para o teu filho? Hoje em dia, o garoto vai para a escola, como aconteceu agora no Rio de Janeiro há poucos meses. O moleque na escola foi advertido pela professora para deixar de usar o celular. Ele encheu-lhe de pancada, quebrou os dedos da mão dela. No final das contas, o pai da criança foi indenizado. A prefeitura foi obrigado a pagar uma indenização, tá certo? Então o que acontece na escola hoje em dia? Não se aprende absolutamente nada lá. Nas escolas foram militarizadas algumas estaduais do Amazonas e Goiás. A nota da molecada subiu assustadoramente. Todo pai quer botar o filho lá. Como duvido, raros são os pais que não querem botar o filho no colégio militar, porque lá ele vai aprender hierarquia, disciplina e fazer não é uma correção, é um adendo aqui. Vamos também, eu quero elogiar a vereadora Elisa também, autor do requerimento para a minha permanência na Câmara Municipal, e também, juntamente com a Raíssa, uma das 2 grandes mulheres que ajudaram a sepultar aí a ideologia de gênero aqui na nossa capital. O senhor, de certa forma, não, mesmo involuntariamente, eu não digo que o senhor faça isso de caso pensado, o senhor não acha que essa sua pregação de que está tudo errado e que dá para mudar, é uma coisa que, aos ouvidos da população, soa messiânico? Não, eu não falo que está tudo errado, eu mostro que está errado. E ninguém me desmente. Olha a economia. Viés ideológico. Estamos aqui amarrados ao Mercosul. Agora, deputado, há que se considerar, deputado, perdão, há que se considerar, e o senhor fala muito de democracia, eu acho bom que se fale, mas é preciso considerar que o senhor, por exemplo, foi eleito pelo voto.
Sim. Dilma foi eleita pelo voto 2 vezes, Lula foi eleito pelo... Isso não é democracia, deputado? Olha, as eleições presidenciais não sou eu. Difícil aquele do povo que não desconfie em fraude por ocasião das eleições últimas. O grande argumento que eu tive na Câmara para aprovar o meu projeto, não só em 2 turnos na PEC e depois na lei, cujo veto foi derrubado ontem, foi mostrar para os parlamentares o seguinte: nós não temos como comprovar que houve fraude. O outro lado não tem como comprovar que não houve. Por ocasião das eleições de 2018, nós podemos, quem está no governo, inserir, na maioria das sessões do Brasil, 10, 15 votos de legenda para o partido do governo. Sim, mas houve outras eleições, não? Oi? Outras eleições, não, as de Lula, por exemplo. Olha só, nós sabemos a luta de poder, como ela é aguerrida. Estamos realmente, o governo não vale tudo. Então essa é a grande preocupação. O voto que pode ser auditado é aquele que nós temos que dar total credibilidade a ele. Você quer votar em alguém e ter certeza que seu voto é para aquela pessoa. E se aquela pessoa fizer besteira, você vai se sentir culpado sem problema nenhum. Mas até que se prove que houve fraude, tá, a coisa foi legal, não é? Mas olha só, quando você fala em Dilma, impeachment, ela feriu o artigo 85 da Constituição quando fala dos crimes de responsabilidade. O próprio TCU, por unanimidade, confirma essa tese. Vamos agora a Jabas Passarinho. O problema de Jabas Passarinho comigo é a questão de reservas indígenas. Ele, no governo Collor, foi para o Ministério da Justiça e ele foi quem assinou a portaria para demarcar aquela imensidão chamada Reserva Yanomami. Posso falar sobre ela bastante. Agora, os 15 dias de cadeia que eu tive foram no dia 3 de abril de 1986, quando eu fiz uma matéria na seção Ponto de Vista da revista Veja, fardado, e expus as minhas opiniões, em especial na questão salarial das Forças Armadas e também na grande evasão de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, em torno de 150 naquele momento. E a imprensa maldosamente dizia que era por pederastia e consumo de drogas. Na verdade, era por falta de horizonte. Hoje nós temos uma carreira militar completamente sem atrativos. Hoje você sai, como agora, se Deus pretende estar no final do mês, naquele Militar das Agulhas Negras, você é um aspirante oficial do Exército ganhando R$ 6.500 por mês. É um bom salário? Você pode até dizer que é, depende para quem. Para quem vai ter uma dedicação exclusiva, não vai trabalhar menos de 80 horas por semana, vai rodar o Brasil todo. Quando nós agora planejamos as nossas férias, eles não planejam suas férias, nós militares da ativa, grande parte não vota porque está fazendo segurança por ocasião das eleições, em qualquer momento difícil da nação, o presidente lembra de nós em primeiro lugar. Na hora de ter um biscoitinho, ninguém lembra da gente. Então, essa minha matéria foi em função disso. Foi por isso que o senhor foi para a reserva, deputado? Eu sou dos baixos, fui para a reserva. Férias difíceis. A legislação constitucional diz que o militar da ativa, ao ser diplomado por ocasião de eleições, naquela data ele passa para a reserva da sua respectiva força. Foi o que aconteceu comigo. Eu não fui, alguns acham que eu fui expulso do Exército. Está na minha bolsa aqui minha carteira de capitão da reserva do Mas Exército. o senhor preferiu deixar o Exército para se dedicar Você pode servir a pátria dentro das Forças Armadas, aqui na sua emissora de televisão, ou como uma vereadora na Câmara Municipal. Servir a pátria não é monopólio de quem está com uma farda, vestindo uma farda. E onde é que o senhor acha que serve melhor a pátria? Nas Forças Armadas onde o senhor esteve ou agora como deputado? Olha, enquanto estive na ativa, eu tive um comportamento exemplar. Logicamente, transgredi disciplinarmente, quando eu dei uma declaração à revista Veja, e nada de ofensivo às Forças Armadas. Defesa da minha instituição, defesa da minha classe, que estava sendo achincalhada por um setor da mídia, em especial o Jornal do Brasil do Rio de Janeiro. E como parlamentar, eu tenho orgulho de ser chamado deputado. Sou muito... Se você for comigo, te convido aqui. Eu sei que é chato, né? Mas se quiser amanhã à tarde ir no aeroporto comigo, não o pessoal que porventura vai estar lá, mas o pessoal que está com o check-in na mão para embarcar. Quantos tiram fotografia comigo, com um sorriso nos lábios, e apontam para mim com uma possível esperança para o futuro? Eu não sou o Messias, mas longe de ser o populismo, o populista que está aí encarnado na figura de Lula. O Milton pergunta, o deputado consegue ver apoio político em uma possível candidatura à presidência da República, apoio político dos partidos? Não, de partido não acredito, né? Infelizmente, grande parte dos partidos negociam seu tempo de televisão que vale ouro. E eu falo criticando o meu próprio partido. Por que meu partido fechou com a reeleição de Dilma ano passado? Porque o PT tinha dinheiro. Tanto é que, infelizmente, tem muitos colegas meus respondendo o processo do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não posso falar que sou candidato aqui porque eu vou ser punido, eu não vou ter dinheiro para pagar essa multa, né? Mas eu pretendo não fugir à minha responsabilidade, que o
o homem, né, o militar, o cidadão, o guerreiro que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Eu tenho uma reeleição tranquilíssima para deputado federal do Rio de Janeiro. Estou disposto a abrir isso, caso o apoio popular que eu estou tendo em todo local do Brasil, onde estou indo, continue. O vereador aqui que ele recebeu hoje, vereador da capital do estado, é o Marco Antônio, líder do prefeito na Câmara, na mesma bancada da Raíssa Lacerda e da Elisa Virgínia. Ele diz: parabéns pelo programa, com super audiência, viva a liberdade de ideias e do direito de defendê-las. É o vereador Marco Antônio. Nosso querido Marco Antônio, muito obrigado. Você participou, deu uma faturada no programa aqui, não aumentou dúvida, mas parabéns a você pelas suas palavras. E o mesmo falo para você. Obrigado por ter colaborado para que a minha presença fosse realmente efetivada na Câmara Municipal. Um abraço ao Silas Leite que fez parte aí das Forças Armadas, na Marinha, servindo ao Brasil, e também ao Ehrenberg. João Pessoa. Muito bom. Deputado Bolsonaro. Eu já fui vereador também por 2 anos. Por 2 anos. Não é fácil a vida de vereador, não. Muito bem. No passado recente, 2010, tivemos aí uma PEC que repercutiu muito no Brasil. Inclusive, foi uma bandeira de campanha de um deputado federal aqui na Paraíba, o Major Fábio. Se segurou nessa bandeira, conseguiu se eleger, mas não conseguiu se sustentar na política como deputado federal. Tivemos também, em 2010, a CPMF, a volta do fim da CPMF. E foram 2 temas que o senhor agarrou, que o senhor se debruçou, não é? Alguns chamam isso de surfar na onda, não é? Como está acontecendo nesse exato momento no Brasil. Se fala em desvios de dinheiro, roubo, enfim, corrupção, e todo aquele que porventura venha a bater, a ser contra a corrupção, vai fazer barulho, não é? Eu acho que tem coisas mais palpáveis num Brasil tão grandioso chamado Brasil, num país tão grandioso chamado Brasil, que deveríamos debater, E eu lhe pergunto, não é? Se estamos em crise, qual a política econômica que deveríamos adotar? O senhor que tem esse anseio de ser candidato a presidente, creio que será candidato à presidência da República. Então, eu queria ouvir, não barulho, homossexualismo, racismo, perseguição, eu queria ouvir o deputado Bolsonaro falando sobre a crise econômica do Brasil e quais as saídas. Quem faz a pauta aqui são vocês. Alguns têm uma paixão pela questão LGBT e ficam perguntando isso o tempo todo para mim. Não é o caso do Interved, não. Há 5 anos, 12 países, entre eles a primeira e a terceira economia do mundo, Estados Unidos e Japão, costuraram o Tratado do Pacífico. O Brasil ficou fora mais uma vez. O Brasil está amarrado ao Mercosul. O Brasil fez miséria para que a Venezuela também entrasse no Mercosul, inclusive criando um problema diplomático com o Paraguai, que agora vai começar a não mais vender o excedente da energia de Itaipu para nós, vai usar talvez na produção de alumínio em seu país. A economia nossa não pode continuar sendo voltada apenas para o Mercosul ou para o viés ideológico. Nós temos que abrir para o comércio do mundo todo. Na questão da economia também, o Estado tem que ser menos paternalista, tem que dar mais liberdade para o empresariado poder investir, dar garantia para tal. Não ficar assinando acordos, como por exemplo, que eu acabei de falar aqui, de importação de bananas com o Equador diretamente para o CEAGESP em São Paulo, que acaba prejudicando a produção de banana no Nordeste também. Porque junto com isso, já que o controle fitossanitário é feito pelo país de origem, nós podemos estar importando também, a exemplo daqueles refugiados, né, importando a cigatoca negra e o moco da banana. Então, um país que se fecha no seu mercado por viés ideológico, a consequência é essa que está aí. E para você reabrir esses mercados, que sejam por melhor acordo possível, você leva no mínimo a 3, 4 anos para você poder respirar nessa área. E enquanto nós não mudarmos essa política em nosso país, enquanto nós nos aproximarmos verdadeiramente da Europa, da América do Norte e da Ásia, e abandonarmos aqui o Mercosul, você pode até fazer negócio. Nós não podemos deixar de continuar importando o gás da Bolívia. Há interesse para eles. Você não pode
continuar fazendo muito negócio aqui na América do Sul, mas não dessa forma. Se desprender, né? Você tem que desprender. Você, para fazer um negócio qualquer com qualquer outro país, você tem que pedir bênção ao Mercosul. Geralmente a nossa política vai para o espaço. Então você tem que botar gente com a mente aberta, que vá para um estado mínimo e busque negócio com quem tem tecnologia e quem tem... Eu chamo só a atenção, mais um pouco, Alex, para uma questão bem didática. Eu gosto muito de ser didático. O que acontece? Vamos fazer um comparativo aqui, né? A crise é enorme e tal, enfim. O Brasil é um país que inventou a tecnologia flex, carros que consomem álcool e gasolina. Eu não sei se o senhor... Período militar aí, por coincidência. Eu falaria meia hora sobre a realização do período militar. E você não tem um minuto para falar do Sarney para cá que foi feito no Brasil. Aí vejamos, né? É uma coisa notória aqui, ser bem didático para você que está em casa, que você que nos acompanha aqui na TV Master, e que reflete. Não é? A gasolina está tendo reajustes. É claro, porque antes era subsidiada e agora não, largou-se de mão. E o álcool, que tem um incentivo fiscal, toda vez que a gasolina sobe, o etanol também sofre reajuste. E uma coisa tão pequena que ninguém consegue enxergar isso diante de uma sociedade tão grandiosa que está passando por perrengues, que eu acho que isso merece uma atenção, um olhar, além de qualquer outra polêmica que venha acontecer nesse país. Quem decide o futuro de um país é quem está sentado na cadeira presidencial. Um presidente não pode tudo, mas pode muito. O barril do petróleo, há 1 ano e meio, estava $130. Hoje está 45 e continua sendo reajustado. Nós pagamos, a título de rolagem da dívida nossa, por dia, mais de R$1 bilhão. Se nós temos 200 milhões de habitantes, arredondando, cada um de nós aqui que está nos ouvindo, deve por dia, para a rolagem da dívida, para o agiota, R$5, R$150 por mês. Com toda certeza, nós aqui pagamos muito mais, porque tem muita gente que, infelizmente, não consegue nada produzir. Até vive de projetos do governo. Então, a conta é muito alta para nós. Nós temos que buscar uma maneira de negociar essa dívida nossa. Não é calote, não é isso, é negociar. Nós não podemos pagar tanto, porque até aqueles que ganham em cima dos juros vão acabar perdendo tudo no futuro. É muito carrapato para pouca vaca. E a comunidade financeira tem que entender. Não vou aqui fazer um discurso de atacar banqueiro. O banqueiro é importante, é essencial para o desenvolvimento de um país. Mas a forma como você trata, como o governo inclusive trata, a taxa Selic é um crime. Você pode ver, a cada 1%, a taxa Selic equivale a mais R$20 bilhões de despesa que o Tesouro tem por ano. Se o governo, eu estou sendo simplista aqui, por favor, se o governo de 14,25 passa para 12%, essa taxa equivale à CPMF que ele quer cobrar agora lá. Eu jamais votarei para criar qualquer novo imposto ou para votar, aumentar qualquer outro imposto. A nossa carga tributária é uma das mais altas do mundo e um dos piores serviços. Em muitas áreas nossas aqui é gestão, é você dar exemplo. Não pode uma presidente da República, como a senhora Dilma Rousseff, quando vai para o exterior, dorme aí, o pernoite dela sozinha, em torno aí de 15 mil, 20 mil dólares. Não tem país que, não é que aguente, pode até aguentar isso aí, mas a título de exemplo, não pode ser seguido pelos simples mortais que estão nos assistindo agora. Aliás, eu acho que nós temos a foto, a imagem no aeroporto. Temos, produção? É essa, deputado? Quer comentar a forma que o deputado foi recebido aqui? É uma forma muito calorosa, alguns podem levar até para o messianismo. Eu sou bastante humilde em dizer que o retrato que eu tiro dessa que está aí na tela é da total e absoluta ausência de lideranças políticas de âmbito nacional. Gostaria que tivesse gente com muito mais crédito do que eu. Eu gostaria, é sinal que o Brasil estaria muito melhor politicamente, mas infelizmente isso não acontece. Em especial a garotada que comparece no aeroporto, 16, 17, 20 anos de idade, estão muito preocupadas com o Brasil que está ficando para eles, que a tendência é ficar cada vez pior. E eles sentem na pele esse descaso, como as políticas do Brasil, né, são conduzidas por este governo. O preço será muito alto. Não sairemos dessa situação sem muito sacrifício, sem muita abnegação e sem muito patriotismo. Essa imagem que está na tela agora é a imagem da chegada na tarde desta quinta-feira do deputado Jair Bolsonaro aqui no aeroporto Presidente Castro Pinto, em João Pessoa. O deputado... Então, essa acolhida que eu estou tendo, em Recife, por exemplo, uma parte da imprensa falou que recepção como aquela, só Miguel Arraes quando veio do exílio.
Então isso, logicamente, que nos dá energia. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade, é duro ficar longe da família, tenho uma esposa, tá? Mas com toda certeza, no momento a minha vida, por estar mais afastado da família, eu sinto um pouco mais do que você. Ficar algumas horas longe de uma filha dessa idade é dolorido. Imagine que eu estou desde segunda-feira sem vê-la, né? Mas vale a pena porque eu estou, pelo menos, semeando algo que será benéfico para ela. E a Célia Oliveira, ela pergunta sobre a contenção da violência no Brasil. Como o senhor acha que a violência pode ser contida? Deixa eu primeiro mandar um abraço aos colegas da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. E você pode ver como o governo nos trata. O governo do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, e do PT. Nós temos uma medida provisória desde dezembro de 2000, que até hoje não foi votada na Câmara. Essa MP trata da lei de remuneração nossa. Basicamente, cortou todo e qualquer estímulo para o militar prosseguir na carreira. Nós nem podemos entrar na justiça contra direitos que perdemos, porque, como existe uma MP, o juiz simplesmente diz que nada vai decidir enquanto a MP não seja votada. Fruto disso, nós temos, em média, 240 capitães e tenentes das Forças Armadas que pedem demissão ou são demitidos ex officio via concurso público por ano. Um número 3 vezes maior relativo a praças, basicamente terceiro e segundo sargentos na mesma situação. Você não forma hoje em dia um tenente de artilharia como eu, através do concurso público. Você passa por 11 escola preparatória de cadetes e mais 4 lá em Resende. Você não forma, por exemplo, um garoto especialista para ser controlador de voo, sem passar no mínimo 2 anos na escola de sargentos da Aeronáutica, em Guaratinguetá, onde estarei, inclusive, dia 27, próximo agora, por ocasião da formatura. Então, tem toda essa questão de um descaso, além da calúnia, que o governo patrocina em cima da instituição fardada. Sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento. Olha só, você que está me assistindo aí, caso você escute um barulho na cozinha da tua casa, no quintal, ou na tua fazenda aí, próxima à tua propriedade. Você tem uma arma para se defender? Se você ligar para a nossa querida Polícia Militar, eles não vão ter como chegar a tempo aí. O nosso país é continental. Tá? A única forma de você defender a tua família é você ter uma arma dentro de casa. Hoje, o bandido que quer ter uma arma, tem. E tem arma boa. Não é essa arma, muitas vezes, que a gente vê na cintura de um soldado da Polícia Militar, uma 380, ou de vez em quando até um revólver ali. Ele tem uma boa arma. A maneira que eu entendo que você pode inibir a criminalidade é o bandido saber que, ao te abordar, ele vai ter uma reação. Nós não podemos continuar nos comportando como cordeiros. Se bem que eu entendo que o Estatuto de Desarmamento é uma política de governo. Povo desarmado é povo facilmente manipulado. É povo que não reage a nada. Como a história diz, não só os judeus, bem como parte do povo alemão, não teria muita gente morrido lá, no meio dos judeus, caso eles tivessem como reagir à sanha ditatorial de Hitler. Então o Estatuto de Desarmamento é bem-vindo. E digo mais, para quem mora em fazenda, no que depender de mim, você vai ter não uma 380, uma .40, uma 45. Você vai ter uma 762 dentro da tua propriedade privada. Porque eu entendo que a tua fazenda é sagrada. Eu entendo que o teu apartamento é sagrado. Eu entendo que a tua casa é sagrada. Porque hoje em dia o marginal não se contenta mais em levar o que você tem de bem material. Ele quer esculachar a tua família, quer estuprar a tua filha, quer estuprar a tua esposa, quer fazer uma maldade com o teu filho. Ele quer isso. E a partir do momento que ele vai saber que vai ter reação lá, pode ter certeza que ele vai pensar 200 vezes antes de cometer um crime. Deputado, eu acho interessante a sua autenticidade. O senhor é direita e assume que é direita. Aí não merece condenação por isso, não. O pessoal fica achando que deve... Não, acho que a democracia abre espaço para todas as tendências. Agora, eu vou fazer 2 perguntas ao senhor. A primeira delas é porque eu me lembro que, tempos atrás, um jovem alagoano, um caçador de marajás, saiu num partido pequeno e conseguiu empolgar a nação e se tornar presidente da República, mas foi uma decepção depois, que foi o Fernando Collor. Eu votei nele para presidente, inclusive. Eu também votei, levei até um tabefe na cara de uma moça. Mas depois eu votei para Castalo também. Pois é. Então estou no 0 a 0. Então, essa primeira pergunta, o senhor não correria o risco de ser um Collor de Mello? Não, fala esse fenômeno de decepcionar depois a nação.
Agora tem uma curiosidade, deputado. O senhor falou uma coisa aí que me deixou curioso e eu queria que o senhor me satisfizesse. Se não quiser contar para o público, conte só para nós aqui. O senhor disse que a presidente Dilma foi companheira de cela, dormia na mesma cela da doutora Rosário. Não, Eleonora Milicuti. Ah, sim, essa outra senhora. O que é que eles o que é que o senhor quis dizer com isso? Essa companhia só se limitou a dormir ou aconteceu alguma coisa? Não sei o que aconteceu lá dentro, apenas citei um fato, sim, uma mas realidade. Eu queria saber do que se aconteceu. Olha, qualquer pessoa, desculpe aqui, eu estou com 60 anos, eu tenho a minha idade mais ou menos, né? Qualquer pessoa tem condições de interpretar e sugerir o que poderia ter acontecido lá, não estou afirmando. Eu não tenho, não. Ele é irreverente. Com licença da expressão, deputado, com todo respeito, ele é safado mesmo. Gutenberg Cardoso. Não, ele não respondeu o negócio do colo, não. Ah, questão então, do colo. principal, tá vendo? Você foi para sua irreverência, Olha, ficou acelerando na irreverência. Eu acho que o que é muito importante na vida, na nossa vida política, no teu cotidiano, é você aprender com erros do passado. Realmente o Collor de Mello chegou com muito gás, achando que era o dono do mundo. E acabou dando no que deu. Teve problemas familiares. Agora, no tocante àquilo que ele foi acusado, e foi confirmado que era realmente concreto, né? Uma Fiat Elba e 5 milhões de reais, uma operação, 5 milhões de dólares numa operação Uruguai. Isso aí é menos de 0,0001% do desviado por atual governo do PT. O que nos deixa muito triste. Pode ter certeza. O caso da Elba, né? Somente a Elba, né? Basicamente a Elba, né? Aquela operação Uruguai apenas inflou ali aquele processo e ele foi colocado em votação 29 de setembro de 2002. E alguns dias depois, se não me engano, dia 2 de outubro, tínhamos eleições no Brasil para... Agora no Petrolão não é mais uma Elba, não, em relação ao Fernando Collor de Mello, né? São alguns milhões a mais. O Petrolão é grana lá fora. Porque naquele tempo não tinha carro moderno, não, só tinha Elba. Nós já temos aqui apartamentos nos Estados Unidos, fazendas Brasil afora, tá? Quando se fala em filho aqui, nobre colega, eu acho que devemos perguntar para o Lula como é que ele fez o filho enriquecer de uma hora para outra, para nos dar a fórmula para enriquecer de uma hora para outra, né? Eu acho que nós gostaríamos, e muito, que essa política chegasse a nós, mas de forma honesta. Pelo que tudo indica, foi completamente desonesto o enriquecimento da família do Lula. Estão enrolados agora. E o Lula só veio a público, começou a falar quando o filho dele apareceu. E essa política nós não queremos. Pode ter certeza que jamais adotaria uma posição semelhante ao senhor Collor de Mello teve naquele momento. Inclusive aparecendo, pilotando jet ski, aviões de caça, surfando, etc. Não é por aí. Eu entendo que aquele que chegar, porventura, a presidente da República, em 2019, ele deve parar e chorar, e muito, e levantar os olhos para cima e perguntar: Deus, o que foi que eu fiz para merecer esse castigo? Porque nós vamos ter tanto problema para resolver, que não será motivo para comemorar absolutamente nada. E pode ter certeza, se alguém quiser ser meu ministro um dia, vai sofrer sim. Que vai comer o mesmo feijão que arroz e o zoiudo que é ovo frito no almoço no Palácio do Planalto. Não vai ser algo voltado para o bem-estar nosso. Nós estaremos bem quando o povo brasileiro estiver bem, e não o contrário, como infelizmente acontece na política hoje em dia. Isso foi só uma linguagem figurativa ou no Palácio do Planalto vai deixar de existir lagosta para existir feijão com arroz? Você pode cortar, você tem o cartão corporativo lá, as compras, né, que são feitas para esse fim, lógico que você não pode oferecer para uma comitiva de fora, então, não vamos ser demagogos, né? Verdade. Uma comitiva que vai fazer negócio conosco, feijão com farinha e ovo frito, né? O senhor perde negócios bilionários para o país. Sim, eu não, o Brasil perde, o povo perde, não é com demagogia, mas não podemos ter aquele cardápio tão fino que vem acontecendo, sempre acontecendo. Dinheiro público. É demais, a gastança desenfreada. Temos que dar exemplo. Vai combater se o senhor for eleito. Você tem que dar exemplo. Não é apenas essa gastança lá dentro do Planalto que vai fazer você diminuir aqui a nossa dívida, mas é uma questão de exemplo. Eu passo a ter moral para pedir para que você realmente aperte o cinto. E dessa forma, eu dando exemplo e não gastando. Ok, estamos na nossa última rodada. Gutenberg Cardoso para fazer as pazes com o deputado Bolsonaro. Amigo telespectador, o senhor está vendo esse deputado fazendo uma insinuação grosseira da presidente da República, insinuação de homossexualismo dela com a ministra.
Como é que ele vai fazer isso se ele chegar à presidência da República? O que, é que ele fará com as mulheres? Se ele faz isso com a maior autoridade do país, que é a presidenta. Mas se ela faz essa Não, coisa... tio, peraí. Mas se ela tá Peraí, coisando... respeita a minha fala. Você começou a apoiar ele também aqui, eu tô notando. O problema é meu. Eu tenho que pedir licença ao senhor para eu apoiar quem eu quiser? Não, mas você garanta a minha palavra, pelo menos. Ah, sim, mas você está fazendo fita. Não, mas eu estou falando sério. Outra coisa. Está se amostrando. Não. O deputado está falando aí enriquecimento ilícito. Você sabe que o seu partido, deputado, é o partido que tem o maior número de deputados envolvidos no Petrolão e no Mensalão. Eu tenho até dúvida se o senhor também não recebeu dinheiro sujo. Tenho dúvida. Mas eu quero perguntar outra coisa. Não, mas vou te responder isso aí. Calma. A minha pergunta eu não Você fiz. não vai ficar sem resposta. Não, eu vou fazer a pergunta agora. Em 87, quando o senhor foi preso e ficou na cela com o capitão Saldom Pereira Filho, o senhor recebeu uma repórter da Veja, Cássia Maria. O senhor revelou para ela que ia explodir bombas. E o senhor não vai negar isso, porque ela depois voltou a reafirmar que o senhor disse que ia explodir bombas. Qual é a diferença de um capitão que quer explodir bombas com intuitos políticos para os outros que o senhor acusa? Vamos lá? Pronto. Primeiro, a questão de mulheres. Você parece que não estava fazendo alguma coisa aí, mexendo no teu Twitter, no teu telefone, não viu o que eu respondi. Está batendo uma tecla que já foi exaustivamente debatido a minha posição no tocante às mulheres. Claro, né? A questão de dormir com o capitão Saldom Pereira Pinto, eu fui preso em 86, por 15 dias, e o Saldom foi preso em 87. Eu no 8º já ser paraquedista, e ele na escola de aperfeiçoamento de oficiais. No tocante à bomba, você acha que um militar qualquer do Exército Brasileiro, caso tivesse uma acusação nesse sentido, o mínimo fundo de verdade, não seria punido? Qual foi a minha punição dentro do Exército Brasileiro por ocasião da acusação dessa república? Não ia punir, porque outros não foram nenhuma. punidos. Pera aí. Não. Ah, Pera aí, eu fui julgado... o Rio Centro só foi punido que deu zero. Deixa eu continuar. Foi não. Eu fui julgado pelo Superior Tribunal Militar e fui absolvido. A Cássia Maria Rodrigues, que frequentava a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, depois da revelação bombástica da matéria dela, em meados de 87, ela foi demitida da revista Veja. 10 dias depois, a Miriam Lene, do Planeta Diário, foi demitida. Tudo que ela falou... Mas tem que ser demitido. Olha só, a mas tem que pressão ser- dos militares. 87 era o Sarney, você está se perdendo no tempo aqui agora. Assim não dá para discutir contigo. Assim realmente não dá para discutir contigo. Não dá. Você não consegue Eu não vou engolir isso aí. se situar cronologicamente. Daqui a pouco você vai falar que a bomba que matou o Mário Coselfino em São Paulo foi a minha também, em 68, que eu tinha aí 13 anos de idade, ou melhor, que tinha 13 anos de idade, tá ok? Então, que melhor poderia haver para a imprensa me rotular como terrorista no momento que o Figueiredo tinha acabado de deixar a presidência da República? Explique-se a Cássia Maria Rodrigues. Não explicou absolutamente nada. Foi feito um exaustivo processo. A minha vida foi toda vasculhada. O Exército jamais conviveria com isso. E graças a Deus eu fui julgado pelo Superior Tribunal Militar por determinação do falecido ministro Leônidas Pires Gonçalves. Se ele não tivesse feito isso, eu estaria hoje em dia realmente sem ter como explicar a mentira da senhora Cássia Maria Rodrigues, que outro dia mesmo encontrei na Câmara dos Deputados. E ela, em dedo em riste, virou-se para mim e falou: sabe quem eu sou? Eu confesso que não lembrava. Eu demorei um pouquinho. Eu sou a Cássia Maria Rodrigues, a que te denunciou. Falei: não, você é a Cássia Maria Rodrigues que me elegeu deputado federal. Com a tua calúnia nasceu um grande deputado, quem sabe, um grande líder da nação. Bom, eu vou fazer, para variar, mais duas perguntas para encerrar da minha parte, Sim. deputado. Eleito presidente da República é uma possibilidade, já que isso se coloca como pré-mandato. Quais seriam as suas primeiras 3 medidas a serem assinadas? Segunda pergunta, deputado. A presidente Dilma sancionou há poucos dias um direito de resposta, a nova lei do direito de resposta. O senhor se mostra aí vítima, em muitos momentos, da imprensa brasileira. O senhor apoia essa lei sancionada pelo presidente? Eu nunca processei nenhum órgão de imprensa, nem o CQC, que fez aquela calúnia no tocante a racismo para com a minha pessoa. Depois daquele episódio,
o CQC foi decaindo e acabou sendo extinto. Nasceu um novo CQC agora. No tocante a propostas presidenciais, você quer que eu Mas fale... o direito de resposta, o senhor apoia ou não? Eu apoio a resposta. Sim. Apoio a resposta. Né? Porque tem, desculpa aqui, assim como tem gente ruim no meu meio, tem no teu também. Sim. Tá ok? Verdade. Tá ok? Verdade. A questão de 3 medidas iniciais. Eu ainda nem arranjei a namorada, você quer que eu marque a data de casamento? Temos muito tempo para isso. Quando eu falo em economia, se eu der qualquer opinião, pode ter certeza que os economistas que funcionam como um meteorologista do nosso país, diz que vai chover amanhã, não chove, acaba não acontecendo, eu seria massacrado tocante a isso aí. Eu estou aqui andando o Brasil, sentindo o povo brasileiro, estou muito feliz de estar aqui na Paraíba nesse momento, conversando com todos vocês, sem exceção. Então estou sentindo os problemas, como senti quando estive no Pará, quando tive agora há pouco tempo em Pernambuco, onde foi questionado ali por que o Pernambuco vai ser o estado que mais vai decrescer, segundo os economistas, por falta de investimento no porto de Suape. Ou seja, Lula e Dilma preferiram investir no porto de Mariel, em Cuba, e não no porto da sua terra natal, o caso Lula, Suape. Então isso tudo estamos sentindo. O que pode ser feito sem gastar? É aquela história, né? Você ser técnico de futebol com 11 Pelés é mole. Eu quero ver você ser técnico do meu time Botafogo de Janeiro sem cair para a segunda divisão. Aí que é difícil. Então, eu entendo que você, com uma boa equipe do teu lado, você tem como realmente sonhar em fazer boas coisas no nosso país. Por medida de educação. Eu vou botar alguém lá que tem um perfil voltado para semelhante a escolas militarizadas de Goiás e Amazonas. No tocante à economia, temos que ter alguém que tenha, logicamente, um grande interesse, né, na economia não voltada para os interesses de um setor da área econômica do nosso país, mas interessado em todo mundo. Não podemos continuar pagando essa taxa de juros que está aí, não é calote, mas continuar pagando, todo mundo vai para o brejo, inclusive os próprios banqueiros. Tá? No tocante às Forças Armadas, nós temos que colocar na defesa um oficial general 4 estrelas como ministro da Defesa, e não patetas, ignorantes, incompetentes, neófitos, como foram colocados, em grande maioria, até o presente momento. Inclusive, um dos últimos ministros, Celso Amorim, ele era uma pessoa que vivia de beijo e abraço com ditaduras do mundo todo, enquanto chefe do Itamaraty buscou, junto ao Irã, né, fazer lobby do Brasil para que ele pudesse enriquecer urânio acima de 20%. Não era, logicamente, para fins pacíficos, é dar meios para o Irã varrer Israel, que era, até aquele momento, o que Ahmadinejad pregava. Então nós temos que ter gente que pense no Brasil, que não sou eu não tenho a solução de tudo. Pode ter certeza, se continuar apertando aqui, vai ter resposta que não vou poder dar para você. Isso é natural, isso é normal, mas ter humildade para não responder de forma precipitada nada que venha comprometer, não só o que eu penso sobre política brasileira, bem como, caso seja político lá na frente, seja eleito, quem sabe, né? Apesar de não estar fazendo campanha ainda, comprometer o destino do nosso país, porque todos nós sofreremos. Antes de fazer algumas colocações, eu já mando abraços para o grupo Bolsonaro Presidente, é um grupo no WhatsApp que estão todos ligados no Conexão Master de hoje. Rodolfo Mateus, Islan Silas, meu amigo Darlison Ramos, Rafael Amorim, o Duo Jazz e o Diego Lira. E já que falamos sobre programas sociais no começo do programa, o Gil Diniz ele pergunta o que o senhor acha, deputado, sobre o Mais Médicos. Ele conta que em Serra Talhada, no nosso vizinho Pernambuco, 2 médicos cubanos chegaram a fugir da obrigação lá na cidade. E também, nessa mesma área social, o pessoal do Hipster Pessoense quer saber o que o senhor acha, qual a sua opinião, o seu posicionamento sobre a tragédia em Mariana, Minas Gerais. Mariana dispensa comentários, né? O Brasil não investiu praticamente nada na fiscalização dessas empresas que acumulam aí grande quantidade de material tóxico em represas, sem comentário. Dilma Rousseff, já que tem um colega que defendeu há poucos minutos aqui, falou que o Rio Doce, brevemente, ficará melhor do que era antes. Lula achava que era Deus. Dilma, não temos mais dúvida agora que ela é uma deusa. Então, Mariana, Rio Doce, sem comentários, né? Uma tragédia que acredito aí que infelizmente vai levar uns 10 anos para aquilo voltar próximo à normalidade. Quanto aos mais médicos, por que estão fugindo? Primeiro, o governo brasileiro declarou, através do ministro da Saúde, declarou
de forma bastante clara, nenhum médico cubano, caso venha pedir asilo no Brasil, o terá. Ele será deportado imediatamente. E já deu um exemplo, né, há pouco tempo, com 2 boxeadores cubanos que pediram asilo aqui e com um avião suspeito da Venezuela voltaram para Cuba. Depois fugiram, foram para a Alemanha e estão nos Estados Unidos. A questão dos mais médios é um trabalho escravo, patrocinado pelo governo brasileiro, e não vou falar pelo cubano, porque isso lá é muito comum. O que interessa para o governo brasileiro não é o povo possivelmente ser atendido por possíveis médicos. É sim, em grande parte, 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano que nós mandamos para a ditadura cubana. Em torno de 20% fica com o médico cubano aqui, em torno de 2 mil reais. E esses cubanos e cubanas são pais, são mães, e têm como reféns os seus maridos, suas esposas e seus filhos lá na ilha presídio de Fidel Castro. E a grande pergunta, né? Se eles são tão bons assim, por que primeiro a proibição do exame de revalida? Não pode fazer. Eu sugeri na época um revalida mais light, até para você saber, por exemplo, eu não sou médico, né? Mas sei que bezetacil você não pode aplicar endovenosa, você tem que intramuscular. Então, para fazer pergunta simples tocante a seu, o governo não topou. Se eles fossem bons, estariam atendendo a equipe presidencial. Por que Lula e Dilma, que há pouco tempo aí disseram pelo menos, né, ou foram acometidos realmente de câncer, tá, foram se tratar no sírio-libanês e não com cubanos? Parabéns ao Hugo Chávez, que foi tratar com o mestre cubano lá na ilha. Heraldo Nóbrega, a última pergunta para o deputado Bolsonaro. Sua. Senhor Jair Messias. Jair Messias. Que parece ter Deus mais no sobrenome do que no coração. Eita. Temos Que acusação grave é essa? Temos aqui um profeta aqui. Messias. O Messias é O porque... senhor saudosista da ditadura militar, que atemorizou a minha infância e a minha juventude. E de tantos Que brasileiros. drama é esse? Mas na tua infância tu morava em Patos, Mas homem. estava, Não tinha os braços, os tentáculos dela chegavam lá. Tinha ditadura lá nem Princesa Os Isabel. tentáculos dela chegavam lá. E no início da minha juventude eu já estava em João Pessoa assistindo a barbárie do obscurantismo. Chegou a um ponto, a violência da ditadura, na qual o senhor joga confete ainda hoje, chegou a um ponto tão bárbaro que Geisel, o presidente Geisel, um homem moderado e de bom senso, antecipou o pijama dos generais da linha dura, como Frota e Ednardo Dávila Mello. O senhor sabe disso, porque o senhor estava lá nos quartéis, ou estava na iminência de entrar neles. Certo? Então, Geisel deu os primeiros passos para a redemocratização e Figueiredo praticamente a consolidou. Certo? Aí eu lhe pergunto, quem fez melhor pelo Brasil? Messi, em cuja gestão a tortura atingiu o ápice, ou Geisel? O melhor presidente do Brasil foi Emílio Garrastazu Neves. O torturador? Todos os historiadores são unânimes. Historiadores de esquerda. Não, imparciais. Até a Comissão da Verdade. Quem foram os indicados para a Comissão da Verdade? Foi indicado por Dilma Rousseff. Um jovem bacharel em Direito, ou até um rabo lá. Existe isenção num tribunal de júri, onde a promotoria indica os 7 jurados? Não tem. Eles têm medo da verdade. Cadê os crimes de Dilma Rousseff? Médici teve um grande mérito. Primeiro que aniquilou a guerrilha do Araguaia. Evitou que tivesse no coração do Brasil uma Farc. A Colômbia agiu com complacência, tal estado dividido até hoje. Médici fez 15 hidrelétricas na parte de economia. Ele, quando entrava no Maracanã, que ele torcia para o Flamengo, era aplaudido. Não vai me dizer que cada um dos 200 mil torcedores, que naquela época comportavam esse Uma propaganda maciça, uma propaganda maciça. Propaganda Brasil, tome Copa. Mas esse Brasil, nós tivemos o Proálcool, comentado há pouco aqui, nós tivemos o Brasil rasgado de rodovias, um avanço nas comunicações, o próprio sistema Globo de televisão. Interessante que teve Gás não pensava assim. Gás de honestidade reconhecida. E quem botou o fim? Vamos lá, sabe para quem botou o fim? Naquele tempo, um pouco exagerado, dos generais, não foi o Geisel, foi o Castelo Branco. Foi lá atrás. Ele botou o de generalato para 12 anos, que naquele tempo podia ficar muito mais do que isso aí, os militares participavam de política. No revanchismo, o governo criou o Ministério da Defesa. Tirou da mesa presidencial qualquer possibilidade de você ter um general para
debater Dizem até que a linha democraticamente dura esse assunto. matou Castelo no acidente de avião. Olha, como é que Porque ele queria Eduardo entregar o poder aos Campos, civis. nesse princípio, então, eu sou obrigado a afirmar que quem matou Eduardo Campos foi o PT. Então, você nos acusa até de ter matado o Juscelino Kubitschek num tiro a 300 km de distância à noite, quando ele passava com o carro a 80 por hora na Via Dutra. Eu não falei isso. Tá? Mas todas essas acusações vêm para cima de nós. Você pega o Herzog, por exemplo. O jornalista que morreu na bomba do aeroporto de Recife, patrocinado pela AP, Ação Popular, vocês não tocam no assunto. O que a esquerda matou, morreu pela causa, ou morreu justamente, o outro lado exatamente o contrário. Você pega o Herzog e vê a foto dele enforcado a 1,5 metro de altura, você vê a mesma cena enforcado a 1,5 metro de altura, duas pessoas em 2 episódios recentemente ocorridos na periferia de Brasília, ou em Goiânia, a Operação Cegonha, onde pegaram a PF, pegou um grupo de bandidos que praticava aí o sequestro, né? E o envio de menores para fora do Brasil. Um desses amanheceu enforcado 1,5 metro de altura numa cela sozinho. A mesma coisa o maníaco de Lusiânia, que abusava de crianças, amanheceu enforcado 1,5 metro de altura. Porque o caso Herzog é execução e os demais é suicídio apenas. Falta uma comissão da verdade. Afinal de contas, a esquerda usa os nomes que lhe interessam para exatamente falsear a verdade. PT querer comissão de verdade é uma piada. Podiam começar investigando o Celso Daniel. Quem votou contra? Vamos começar. Quem votou contra a homenagem ao deputado... Não, homenagem não. A sessão de uma audiência pública. Eu ia falar, não ia ser homenagem, eu ia falar apenas. É uma audiência pública, abrir para... Então é mais absurdo ainda o negócio. Os vereadores que foram contra a permissão da presença do deputado Jair Bolsonaro. Ou seja, retrocedemos 5 Não, mas mil deixa eu anos. dizer o nome para ver. 5.000 anos. Quem foi contra o deputado Jair Bolsonaro? Contra Fuba, vereador Benilton, vereador Bira, vereador Zezinho, vereador Renato Martins, vereador Marmute, Sérgio da Sac, Milanês e também Edson Cruz. Olha, impressionante. Todos homens aí, alguma mulher aí? Alguma mulher? Não, olha só, agora vamos lá para outra relação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas contra, né? 9 vereadores, homens contra. Ok, agora vamos aos vereadores que permitiram a presença do deputado Bolsonaro na Câmara Municipal de João Pessoa. Esse pessoal aí foi... Parece uma loucura, em pleno ano 2015 a gente está falando um negócio desse. É de outro mundo. Agora, com todo respeito ao Parlamento Mirim, o Parlamento Mirim discutir se um deputado que todos os dias está na Câmara dos Deputados em Brasília pode ou não estar no Parlamento Mirim. É um negócio meio... Mas tudo bem. Elton, vamos lá. A favor, a vereadora Elisa Virgínia, a vereadora Raíssa Lacerda, que se encontra aqui presente, Bruno Farias, Marco Antônio, João dos Santos, Lucas e Brito, vereador Raoni Mendes, vereador Dinho, vereador Djanilson da Fonseca, Felipe Leitão e também o vereador Bosquinho. Ok. Antes da sua pergunta, vou... As vereadoras votaram em mim. É sinal que elas entendem que o meu trabalho é em defesa delas, realmente, sem demagogia. Exterminar. Eu quero saber, caso o senhor um dia presidente da Mandava República... matar todos. Caso o senhor presidente, algum dia presidente da República, qual seria a sua política de governo voltada à população LGBT? Segundo, sentir o Brasil. Sentir o Brasil custa. Né? Eu sei que o senhor está com um aparato, algumas pessoas viajam com o senhor. Quem custeia, né, esse sentir, abre aspas, sentir o Brasil, fecha aspas. E o terceiro, o senhor já foi convidado a se corromper politicamente, a participar de qualquer tipo de mutreta, falcatrua, enfim, de corrupção? Okay. Olha, o sentir dentro da Câmara, a gente vê como acontecem as coisas, né? Infelizmente, tem colega que vota de acordo com a orientação partidária. Não se interessa porque está sendo votado, sequer ler a ementa do projeto. Então, infelizmente, a corrupção está em nosso meio. Tá? No tocante a me convidarem para tal, explicitamente não. Indiretamente, senti que haveria essa possibilidade. Quando alguém chega, dá para colaborar conosco, nós temos como fazê-lo feliz. Eu não aprofundo conversa nesse sentido, cuido da minha vida. Quanto a despesas, um deputado federal, ele trabalha pelo Brasil. Então, as nossas viagens pelo Brasil é para sentir isso daí. Eu não sou candidato a presidente da República. Estão me empurrando para isso. Eu viajo pelo Brasil
com parte do recurso da minha verba de gabinete, sim. Pode ter certeza que eu devo ser um dos 5 deputados que vai devolver no final do ano a maior quantidade de recursos dessa verba de gabinete que nós temos. Dá em torno, hoje em dia, cada estado tem um valor diferente. O Rio de Janeiro, em torno de R$35 mil. Tenho certeza que vou devolver mais de R$100 mil no corrente ano. Então, esse dinheiro é gasto dessa forma. Não quero acusar se o outro está usando de forma adequada ou não o seu recurso. Responda pelos meus atos. Respondi para você. Uso a verba de gabinete que eu tenho para rodar pelo Brasil. Até porque não estou fazendo campanha. Se tivesse, jamais poderia. Primeiro, estaria em curso aí em crime eleitoral, porque é fora de época, seria propaganda antecipada. E não uso isso para passeios. A minha vida é bastante atribulada, começou no aeroporto. Amanhã vai ser uma maratona enorme. Que ganho eu teria aqui nesse sacrifício todo? Que ganho eu teria? Pelo prazer de viajar de graça para cá, não tenho como curtir a cidade, não tenho como frequentar pontos turísticos daqui. Essa é a minha batida. Se estou fazendo a coisa errada, se comprovarem que estou, deixo de fazê-la, mas acho que não estou fazendo. Tocante à população LGBT. Isso surgiu há pouco tempo. Estou vendo aqui 2 colegas aqui, próximos a 60 anos de idade. No nosso tempo não tinha tanto isso. Eu acho que a política LGBT é igual à política do racismo. Como diz Morgan Freeman, quando perguntaram para ele o que fazer para combater o racismo, ele falou, não tocando no assunto. Tem certas coisas que algum idiota nasce com ele, e ele é que tem que pagar com o desprezo da sociedade. No dia 13 de maio, era muito comum nos quartéis, qualquer quartel, no meu tempo era assim, hoje, com toda certeza, não acontece mais, no dia 13 de maio fazia um apeladão, os negros para um lado, os brancos de outro. O pau cantava no quartel, acabava a pelada, todo mundo ia para a cantina tomar um refrigerante, comia um biscoito, e a vida continuava sem problema nenhum. Hoje em dia, nós temos que pensar 200 vezes antes ao se dirigir a um afrodescendente, até a maneira de falar é diferente, tá ok? Você tem que, para dirigir uma pessoa que é homossexual, você tem que ter um montão de cuidados também, para não feri-lo em sua dignidade, seja lá o que for. Agora, todo aquele que comete um ato contra uma pessoa por causa da cor da sua pele, por causa do seu comportamento, seja lá o que for, essa pena tem que ser agravada. E não buscar leis como quase aprovaram o PLC 122 no Senado, que punia com 3 anos de cadeia caso você tivesse um restaurante com seus filhos de 5, 6, 7 anos de idade e 2 homens começassem a se beijar na tua frente, caso você se levantasse saísse daquela cadeira, você e sua esposa começariam com 3 anos de cadeia. Como, por exemplo, eu não vendesse isso para alguém por R$100 e vendesse para outro por 50. Caso esse alguém fosse homossexual e me denunciasse, eu também começaria com 3 anos de cadeia. Eu não vendi para esse alguém por R$100, não por ser homossexual, mas por ser aquela pessoa, um conhecido caloteiro na praça. Eu prefiro ter R$50 na mão desse do que R$100 na mão daquele terceiro. Então isso não podemos ter. Nós não podemos, com essa legislação absurda, cada vez criminalizar o comportamento dos outros. Nós somos muito parecidos. A questão do homossexualismo, inclusive no Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT, querem criminalizar as piadas gays. Ou seja, quem lembra aqui é mais antigo um pouquinho do Costinha, quando falava a piada do bichinho, da bichinha, isso tem que deixar de existir. Cadê a nossa diversidade, a nossa amizade, o nosso companheirismo, a forma carinhosa de bater uma pelada com afrodescendente ou brincar com homossexual? Qual o problema nisso aí? Nenhum. Agora, quem faz por maldade, sim. É a mesma coisa também criminalizarmos aqui a flamengofobia, corintianofobia. Ou seja, um elemento que mata alguém à saída do estádio por causa de futebol, além de responder por homicídio, ele vai ter um agravante, motivo fútil, e tem que ser assim. Em câmera aberta esteve conosco, ela lamenta a saída do deputado do partido, ela é do PP, irmã do ex-ministro Aguinaldo Ribeiro. Sim, igual uma separação, é muito doloroso realmente, e caso eu venha sair do PP, vou sair com uma dor no coração muito grande. O jovem PP que chegou em Brasília agora, muitos querem que eu fique, mas eu não tenho qualquer garantia daquilo que o PSC está me dando para 2018. Entendi. Agora, eu tenho uma amizade muito grande com os deputados do PP. Logicamente, eu não sou homem de partido, nunca fui homem de partido. Sim. Sempre tive. Eu sou muito. Busco aí fazer a coisa. Nem está fundando um partido militar para o deputado. Não estou fundando absolutamente nada. Okay. Eu sou um homem que respondo pelos meus atos.
E o que marca a posição de qualquer parlamentar é o seu voto consciente dado na Câmara e não um voto negociado. Mas, obrigado a todos aqui pela oportunidade, ao povo de Paraíba que esteve no aeroporto, à direita paraibana, ao Julián. Nós quem agradecemos. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado aqui, pode ter certeza que voltarei mais vezes. Não fique magoado comigo não. Deputado, muito obrigado então. Seja sempre bem-vindo e parabéns. Sucesso nessa Até luta, nessa caminhada. Meu amigo. Em câmera aberta, estamos indo embora. Obrigado pela extraordinária audiência neste Conexão Master especial.